nenhum principado e potestade poderá, Senhor, interferir quando o Senhor está na nossa vida, quando o Senhor está conosco, pois a tua palavra é clara quando diz: o que está conosco é maior, aleluia, do que o que está lá fora. Pai, continue abençoando, Senhor, este culto. Já ouvimos o Senhor falar de uma maneira extraordinária, e eu creio, Senhor, que o Senhor continuará falando aos nossos corações, pois jamais o Senhor despediu, Senhor, os teus sozinho, o Senhor despediu vazio, o Senhor despediu sem algo que fôssemos para casa e ficássemos ali, Senhor, pensando em tudo aquilo que o Senhor tinha feito. Eu quero te louvar, Senhor, que mesmo em uma tarde, onde não dava tempo de sair para comprar mantimento para tantas pessoas, mas o Senhor proveu de uma pequena coisa, de pouca coisa, porque o Senhor não precisa de muito. Muito nos enganamos, Senhor, quando achamos que o Senhor precisa de muito. O Senhor precisa, não, o Senhor só precisa de um coração quebrantado. O Senhor só precisa de um coração contrito. O Senhor só precisa de alguém que tenha fé. O Senhor só precisa de alguém que acredite. O Senhor só precisa de alguém que diga: Senhor, eu estou aqui, pode me usar, Senhor, aleluia. O Senhor só precisa de alguém que esteja à disposição, alguém que esteja disponível. Anda, caia, sube, a candarabachai. Senhor, nós temos vivido tempos, meu Deus, em que estamos tão indisponíveis, meu Pai. Não podemos, não temos, não dá. Mas o Senhor só precisa daquele que esteja disponível. Oh, meu Pai, aquele que tem sonhos, aquele que tem visão, Senhor, abre os seus olhos nesta noite. Aqueles que têm revelação, Senhor, dá revelação. Deus, aleluia. A tua igreja, ela está debaixo das tuas mãos, é regida pelo teu Espírito Santo, é regida pelo amigo Espírito Santo. Senhor, coroa a tua igreja com os dons espirituais. Senhor, quantas vezes, meu Deus, nós estávamos adorando e o Senhor estava abrindo os olhos. Nós estávamos adorando e o Senhor estava curando. Nós estávamos adorando e o Senhor estava libertando. O Senhor estava livrando vidas. Deus, o Senhor não mudou. Tudo pode mudar, Senhor. Tudo pode passar, Senhor. Mas a tua palavra, ela não passa. O teu amor, ele não passa. Senhor, aqui está a noiva do Cordeiro, a menina dos teus olhos. Senhor, o Senhor conhece o coração, Senhor, de cada um que aqui está. Senhor, o Senhor me dá condições de conhecer o exterior de alguns, até mesmo ter amizade com outros, mas o interior só o Senhor sonda. Aleluia, só o Senhor sabe. Por isso, Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações nesta noite, de uma maneira especial, de uma maneira tremenda, de uma maneira gloriosa, em nome de Jesus. Sejamos receptíveis, Senhor, a tudo que vem de Ti. Só o que vem de Ti, meu Pai, em nome de Jesus. Queridos, com a mesma alegria, podemos assentar. E o tecladista, meu amigo, continue aí, em nome de Jesus. Dois amigos importantíssimos que nós temos na igreja: os músicos e o sonoplasta. Esse nós amamos de coração, irmão. Sonoplasta então é uma bênção, viu? Isso. E o tecladista também é outra bênção grande. Meus irmãos, já temos presenciado a presença do Senhor. Temos lido um texto que nos chama a atenção para o dia de hoje. Daniel capítulo 3, versículo de número 15. Eu vou repetir novamente somente a última parte desse versículo. E quem é o Deus
que vos poderá livrar das minhas mãos. Nabucodonosor, ele havia sitiado Jerusalém, levado o melhor dos utensílios da casa do Senhor. Também com eles havia levado homens sábios, homens instruídos em toda a ciência, sabedoria, entendidos em todo o conhecimento, para viver no palácio, para que assim aprendessem e fossem ensinados nas letras, na língua dos caldeus. O rei determinou a ração de cada dia desses homens, desses jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles tiveram seus nomes mudados. É interessante, irmãos, que o inimigo de Deus, porque Satanás é inimigo de Deus, ele intenta contra a igreja, porque ele não pode com Deus, mas ele intenta contra mim, contra você, mas ele não pode também contra você. Porque o que está em você é maior, e o que está agindo dentro de você é mais poderoso, e aquele que usa você, ele pode mais, ele tem todo o poder. É interessante que o rei tem um sonho. Daniel interpreta o sonho do rei. Não dá tempo da gente chegar em toda aqui a história, mas o rei, com a interpretação, ele resolve construir uma estátua. Faz um edito, e todos tinham que adorar, todos tinham que se prostrar ao som dos instrumentos. Foi tocado uma vez, e é interessante, irmãos, eu acho lindo esse texto, porque a Bíblia não diz que foram somente estes jovens que não se dobraram. A Bíblia diz que alguém chegou e disse: olha, tem uns jovens aí que não se dobraram. Mas sabe o que acontece, igreja? Nós sempre seremos notados. Você sempre será notado quando há um propósito no teu coração, porque houve um propósito quando eles estavam ali na Babilônia. Daniel disse: olha, vamos fazer o seguinte, deixa a gente viver com legumes e água. Alguém disse: olha, pode ser que não dê certo, pode ser que vocês vão estar diferentes dos demais. Disse: não, faça um teste. A Bíblia diz que não foram encontrados jovens mais fortes, mais bonitos, mais formosos, mais sábios do que aqueles. E todo aquele que tem um propósito no seu coração, firma um propósito em servir ao Deus verdadeiro e não se contaminar. Não importa a posição geográfica, aonde é que você vai estar, se é aqui ou se é lá. Não importa se você vai estar dentro da casa do Senhor ou lá na rua, a posição geográfica não importa. Jesus chega para aquela mulher e diz assim: olha, aqui em Jerusalém, ou no monte, ou aonde, a adoração, isso não importa. A gente para e se perde com tão poucas coisas. O importante é, a adoração precisa ser em espírito e em verdade. Isso que importa. A posição geográfica, onde é que você vai estar, se é na tua terra, se é na tua pátria, ou se não é, se é no lugar de opressão, se é no lugar de dificuldade. O importante não é a posição geográfica, mas é a posição que você toma diante do teu Deus. Nós não vamos nos contaminar, nós vamos permanecer com água e legumes. Dá uma observada daqui a pouco o que é que vai acontecer.
Quando o rei prepara a estátua, deixa tudo pronto, todos conhecem o texto, e eu não quero me ater somente a isso. Toca todos os instrumentos. Os músicos se esmeram em tocar os seus instrumentos. Todos se prostram, todos se rendem. Mas aqueles jovens não. Eles permanecem firmes. A Bíblia diz que no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda sorte de música, eles prostraram-se. Nações e línguas adoraram a estátua de ouro que Nabucodonosor tinha levantado. E no mesmo instante, diga assim, no mesmo instante. Mas sabe que hoje não acontece assim. No mesmo instante em que aqueles jovens não se prostraram, foi no mesmo instante, alguém chegou acusando. Alguém chegou mostrando, olha bem. Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu fizesse um decreto. Todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso nenhum a teus deuses, não servem, nem a estátua de ouro que tu levantaste adoram. A Bíblia diz que o rei enfurece. O homem enfurecido, irmão, ele faz muita coisa errada. Ele enfurece, manda chamar aqueles jovens. E aí, a Bíblia diz que o rei enfurecido chega para eles. É de propósito, ó Sadraque, Mesaque, Abednego, que vós não servires a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora preste atenção, o versículo de número 15 que nós lemos. É aqui que começa a história. Nós podemos resistir ao mal, irmãos. A Bíblia diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas isso só acontece quando você lê uma parte antes do versículo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Você não consegue resistir ao diabo se você não se sujeita a Deus. Eu sou, eu posso e eu tenho. Não. Eu tenho um conselho, irmão, do nosso amigo João, que ele diz assim, olha, que ele cresça e eu diminua. Conselho bom. Quando alguém olhar para você, não vai te ver, mas vai ver quem é que está em você. E nós estamos perdendo porque tem muita gente nos vendo. Tem muita gente olhando para nós e está nos vendo. E aonde está o Senhor? Aonde é que está o Senhor? A Bíblia diz que agora o rei, ele pressiona. Ele pressiona aqueles jovens. Olha, é de propósito que vocês fizeram isso. Vocês não adoraram a estátua de ouro que eu levantei, nem os deuses. Olha, agora, se estáis prontos, irmão, presta atenção, estar pronto para quê? Para ceder à pressão. Tem muita gente pronta, mas para ceder à pressão, pressionados para ceder. Mas sabe o que acontece, irmão? Quando o homem está bem com Deus, quando ele está bem com o seu irmão, ele pode ser pressionado, mas ele não cede. O hino 76 ou 74, não me faz a memória, diz, tentado, não cedas, ceder é pecar. A Bíblia diz que o rei chega, vocês estão prontos? Quando vocês ouviram o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, e toda sorte de música,
para prostrar e adorar a estátua que fiz. Olha, bom é, mas senão vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Decreto do homem. Sabe o que mais nós temos sofrido hoje, igreja? Igreja do Senhor. É que nós estamos temendo o decreto do homem. Ei, olha para mim aqui, ó. O decreto do homem falha. Se vocês não adorarem, vão ser lançados na fornalha e vão morrer. Aparentemente, não estava fora, estava certo. Mas quem está bem com Deus, quem está bem com seu irmão, aleluia, ele não olha uma situação como essa como ser pressionado para mudar de direção, mas ele olha para uma situação como essa e ele vê um desafio a ser vencido. Igreja, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não nos chamou para ceder à pressão do inferno, mas Ele nos chamou para enfrentar o desafio e vencer para a glória do nome de Jesus, porque Ele não escolheu fracos, frouxos e nem covardes. Ele escolheu homens e mulheres prontos para enfrentar o desafio e para ser vencedor. Olha para o irmão que está do teu lado carinhosamente e me ajude a pregar. Diga para ele: você é um vencedor. Você é uma vencedora. Você chegou aqui hoje, não é porque os teus pés, não sei, pastor, eu cheguei aqui hoje porque os meus pés me trouxeram. Não, você chegou aqui hoje porque o Espírito Santo de Deus, que rege e domina a nossa vida, te impulsionou e te trouxe aqui para que você ouvisse: não ceda à pressão do inimigo. Irmãos, quantos pais estão cedendo à pressão dos filhos? Quantos maridos estão cedendo à pressão da mulher? Quantas mulheres estão cedendo à pressão do homem? Quantos estão cedendo? Sabe por que estão sendo pressionados? E é interessante porque, diante de uma situação como essa, de um decreto como esse, a gente podia dizer: salve-se quem puder. O que custa? Cede aí, dobra o joelho um pouquinho, se posta aí. Depois você levanta e pede perdão. Cede, pode pecar. Depois levanta e pede perdão. Ei, Deus não brinca de ser Deus. O diabo não brinca de ser diabo. Nós não podemos brincar de ser crentes. Nós precisamos ser crentes em Cristo Jesus. Aqueles 3 jovens, louvado seja o nome do Senhor, o qual, quando chegaram ali na Babilônia, louvado seja o nome do Senhor, um dos nomes significava, aleluia, o Senhor é clemente. O outro, quem é como Deus? O outro, a quem Deus o ajudou. E os seus nomes foram trocados. Há um que chamava, aleluia, o Senhor é clemente, passou a servir servo do Deus sim. O outro, o qual chamava, quem é como Deus, passou a quem é como Deus. O outro foi chamado servo de nego. Mas não importa, irmão, se mudar os seus nomes. Não importa se estão mudando, se a situação está mudando. Ei, o que é a tua essência, ninguém pode mudar. A essência, louvado seja o nome do Senhor. É interessante que esse tempo atrás eu falei sobre Naamã, e é interessante, a Bíblia diz que ele era general do rei da Síria, comandante do rei da Síria, era um homem valoroso ao seu exterior, era um homem muito valoroso, tinha dado muitas vitórias ao rei, porém a Bíblia diz que ele era leproso. A essência não pode ser perdida. Não importa o dia, os dias que nós estamos vivendo.
Não importa o tempo que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que o Senhor veio buscar um povo seu. E é um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. É esse povo que vai morar no céu. A igreja de Cristo está esperando Cristo para hoje. Aleluia, o arrebatamento da igreja pode ser hoje. E nós temos o costume, quando estamos pregando, às vezes até empolgados, dizendo: olha, Cristo, Jesus está voltando. Jesus não está voltando. Jesus virá. E pode ser hoje. A Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Você chegou aqui e está pressionado. Irmãos, o Espírito do Senhor durante o dia todo, Ele ficou moendo o meu coração. Pressionados para mudar. Não mude. Não mude os marcos antigos. Não mude. Ei, louvado seja o nome do Senhor. Não importa. Lá no livro de Mateus a Bíblia diz que o vento vem e assola a casa. Aqui está firmada na rocha e aqui está firmada na areia. Os rios vêm e assolam aquela casa que está firmada na rocha e que está firmado na areia. A tempestade vem e assola aquela casa que está firmado na rocha e que está firmado na areia. Ei, mas a casa que está firmada na rocha não cede. Ela não cai. Ela permanece em pé. Ela permanece intacta. Mas a que está construída na areia, ela cede. Aqui tem muitos construtores, hein? E quando o alicerce começa a ceder, a casa é condenada. Aqui, indo para Ubatuba, se não me falha a memória, tinha um prédio condenado. Ele era torto. Eu acho que já até derrubaram esse prédio. Ele era torto. Cedeu. Prontinho, uma construção linda, grande, mas não servia para nada. Não podia ser utilizado, não poderia ser habitado, nada. A única coisa a fazer era derrubar, mas tinha outros do lado. E para derrubar? Você é uma construção muito linda do Senhor, irmão. Jovem, adolescente, criança, obreiros, igreja do Senhor, você é uma construção linda do Senhor. Não deixe que o inimigo venha minar os alicerces desta construção e você venha ceder. E aí, se ceder, como é que vai fazer? Não importa se a pressão do inimigo se ele olha e diz: eu fiz tudo isso, foi porque o Senhor estava comigo e eu estava desafiado. Se eu tivesse cedido, eu ia olhar para trás e ver o rastro da situação que eu deixei. Mas como eu senti desafiado, quando eu olho para trás e vejo como Ele é maravilhoso, como Ele faz maravilha. Irmão, você já teve tantas experiências assim na sua vida? Como Deus é maravilhoso, é um Deus que faz maravilhas. Ele realiza maravilhas no meio do seu povo. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não tem jeito, quando tudo diz que não dá, Ele entra em cena e diz para você: dá sim, tem jeito sim, você pode sim. O importante não é o começo, o importante não é o meio, mas o mais importante é o fim. Como é que você vai chegar no fim se você ceder agora? Ei, o atleta, ele corre, ele se prepara, se esmera para chegar em primeiro, segundo e em terceiro lugar. Fora disso, ele talvez não seja nem lembrado. O primeiro e o segundo subiu no pódio, ele vai ser lembrado, não tanto quanto o primeiro. Mas quando nós olhamos para o âmbito espiritual, não precisa se preocupar em chegar em primeiro e em segundo lugar, porque não vai ter isso. A igreja vai ser arrebatada. Os mortos ressuscitarão primeiro, receberão um corpo glorioso. Nós os vivos, porque Paulo dizia assim, ó, nós os que estivermos vivos, seremos transformados, aí sim, juntos, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. É junto, irmão, ninguém vai chegar primeiro, em segundo e terceiro, não. A igreja vai chegar lá, dos quatro cantos da terra, aleluia, onde estiver um salvo em Cristo, que não cede às pressões, mas que se sente desafiado pelo inferno, e vence a luta, vence a prova, vence o desafio, vence as provas, e chega até o fim e diz: eu sou vencedor.
ele dança. A Bíblia diz: quem está alegre, cante louvores. Sabe por quê, meu Deus habita no meio dos louvores. Eu ouvi esses conjuntos cantando aqui e o meu coração começou a ficar impactado. As crianças, você pode ser o que você quiser, irmão. Você pode ser o que você quiser. Ou você pode ser pressionado e ceder, ou você pode ser desafiado e ser um vencedor. E ficar marcado na história, o seu nome ir para a história. Lá na galeria dos heróis da fé, estão lá a história de cada um, pela fé. Oh, aleluia, pela fé eu fui pressionado, pela fé eu fui impactado, mas tem uma coisa: pela fé eu venci, pela fé eu passei pela prova, passei pela luta, eu passei pela tempestade. Ei, quando você está diante de um grande mar, diante de uma grande tempestade, se o mar não se abrir, não tenha preocupação. Sabe por quê? Você vai passar por cima das águas, você vai chegar do outro lado. Mas e se o Senhor não abrir o mar? Ei, Ele tem poder para abrir o mar para você passar. Você só está aqui hoje porque Ele abriu o mar. Você estava num emaranhado terrível, estava aprisionado, mas Ele foi lá na tua casa, Ele abriu o mar para você, e você está aqui agora, do outro lado, e está cantando o quê? O hino da vitória, o hino da vitória, o hino da vitória. Você tem um hino de vitória aí, irmão? Tem? Então cante o hino de vitória, cante o hino de vitória. Sabe por quê? Aquele que está com você é maior, aquele que está com você, Ele pode mais. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante, irmão, que Sadraque, aqui escrito, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, eles disseram para o rei algo que até parece ser meio que foram mal educados. Olha, nós não necessitamos de responder sobre esse negócio. Quem é o Deus que vai nos livrar? Nós não necessitamos de responder sobre isso, não, irmão. Tem muita gente perdendo tempo, irmão. Tem muita gente guerreando a guerra genérica. A guerra aqui não tem resultados. Olha, é o seguinte: o meu Deus é rei. É, o meu Deus ele é. O meu... Não precisamos responder só isso, não. Não tem necessidade nenhuma. Paulo disse que a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue. Irmão, se a guerra não é contra a carne nem contra o sangue, por que nós guerreamos entre nós mesmos? Aqueles 3 jovens disseram assim: olha, nós não precisamos te responder sobre esse negócio, não. A única coisa é, ó rei, fica sabendo, presta bem atenção. O nosso Deus, eis que o nosso Deus, isso é convicção, irmão. O nosso Deus. Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, o rei não dormiu, não comeu, não teve festa, não teve comida, não teve nada. Chega de manhã: Daniel, por acaso o teu Deus te livrou, Daniel? Ó rei, o meu Deus, ele olhou para mim, rei. O meu Deus viu que eu não fiz nada contra ti, eu não devo nada para ti. Eu não agravei você em nada, nem ao Senhor. O meu Deus, Ele me livrou e eu estou vivo. O meu Deus, Ele me guardou e eu estou vivo. Irmão, teve gente que já teve coragem de dizer que Daniel não tinha cheiro de carne, por isso que os leões não fizeram nada. Tinha cheiro do que então? Se aqueles que acusaram Daniel foram jogados, eles não chegaram nem ao fundo. Tinha cheiro de carne, sim, mas a Bíblia diz que o anjo, Deus mandou o anjo do Senhor lá na cova. Aleluia. Irmão, nós não precisamos, ó rei, nós não necessitamos, ó rei, de te responder sobre esse negócio, não, rei. O meu Deus, diga o meu Deus, diga o meu Deus, diga o meu Deus. Ei, o inferno está sendo impactado, sabe por quê? O teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, é Ele, somente Ele pode te livrar. E é Ele que vai nos livrar, ó rei.
do forno de fogo ardente. E tem mais, aí não é só do forno, não. Ele vai nos livrar da tua mão também. Pressionados para mudar, não mude. Não mude. Por mais que seja pressionado na escola, por mais que você seja pressionado no emprego, por mais que você seja pressionado a deixar de ser fiel. Olha, você já viu, tem gente que não é fiel e está aí, ó. Asaf começou a olhar para essa situação e a Bíblia diz que os seus pés, ó, quase escorregaram. O ímpio tem e eu não tenho. O ímpio prospera e eu não prospero. O acontece com ele, mas não acontece comigo. Ei, não ceda não. Quando ele entrou no santuário, quando ele pôde observar o fim, ei, o segredo está no fim, irmão. O segredo está no fim, não é no começo não. Louvado seja o nome do Senhor, está no fim. Tem gente que começa bem, vai até bem no meio do caminho, mas quando chega no meio do caminho, ei, não é no meio do caminho, vai até o fim. Se não der para ir de pé, vai de joelho. Se não der para ir de joelho, vai rastejando, mas vai até o fim, porque é no fim que Deus tem reservado uma coroa de vitória para você. É no fim que Deus tem reservado a tua vitória. É no fim. Eliane, é no fim. O meio está difícil, mas sabe de uma coisa? A gente olha assim para o meio, no meio da caminhada, no meio da jornada, no meio da luta, a gente fica desesperado, mas é interessante que o meio é um lugar tão lindo, porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está no meio. Tinha 2 salteadores numa cruz, mas Jesus estava no meio, e é no meio que quando a luta vem, ele entra em teu socorro, em nosso socorro. Ele nos levanta, ele nos coloca de pé. Ele diz assim, ó, não temas que eu te ajudo, não temas que eu te coloco de pé, não temas que eu vou com você até o fim. Se você não conseguir caminhar, eu te pego, eu te carrego no colo, mas você vai chegar até o fim. Ei, no fim está reservada uma grande vitória para a igreja, irmãos. É no fim. Tem muita gente desistindo hoje. Hoje está muito difícil. Está mesmo. É por isso que muita gente está cedendo. É melhor ceder do que pagar o preço. É melhor ceder do que ser lançado na fornalha. Eu? Ser lançado na fornalha? Ser lançado na cova? Mas aqueles jovens tinham uma convicção tão grande. Primeiro, nós não necessitamos de responder sobre esse negócio. Você não tem que dar satisfação para ninguém. Você não tem que dar satisfação para o diabo, não, irmão. Você que não tem que dar satisfação para o inimigo, não. Aleluia, nós temos alguém que tem satisfação conosco todos os dias. Josué chega para aqueles 10 espias que estavam sem ânimo, não estavam desviados, mas estavam sem ânimos. Eles olharam a terra, viram o fruto da terra. Que coisa linda, o fruto é bom mesmo, a terra também é boa, mas tem gigante lá. Não podemos fazer nada com o gigante. Mas Josué disse, ei, gente, vamos ser animados, gente. Vamos subir animosamente. Sabe por quê? Se o Senhor se agradar de nós, diga comigo, se o Senhor se agradar de nós. A gente se preocupa tanto em agradar alguém, irmão. Faça isso, é bom. Não é ruim, não. Esposa, agrade o teu marido, isso faz bem. Estou preparando para mim, né? Jesus é bom. Agrade o teu marido. Marido, agrade a tua esposa, isso faz bem também. Filho, agrade o teu pai. Pai, agrade o teu filho. Procure agradá-lo. Mas o mais importante é saber se o Senhor está se agradando de nós. Já viu aquele pregador que sempre chega e diz, ei, quem está alegre com o Senhor? Todo mundo levanta a mão. Eu estou. Quem está contente com o Senhor? Eu também estou. Já parou para pensar se Ele está alegre com a gente? Se Ele está contente com a gente? Mas pastor, eu estou dentro de uma igreja. O importante não é estar dentro da igreja. O importante não é ter o Senhor. O importante é você viver
aleluia, de fé em fé. É acreditar que aquele que está com você é maior, aquele que está com você pode mais, aquele que está com você, Ele te dá vitória, e ainda que caia, Ele te levanta. Pedro começou a afundar, Pedro andou por cima das águas. Tem gente que diz, Pedro afundou, mas Pedro andou por cima das águas. Mas Pedro afundou, mas Pedro andou por cima das águas. Mas Pedro afundou, mas Pedro andou por cima das águas. É isso que importa. Não importa, irmão, se afundou, se caiu, se fraquejou, se desanimou. Não, o importante é, ele andou por cima das águas. O importante não é se caiu, o importante é que se levantou. O importante não é que caiu, o importante é que está de pé, não está prostrado, não cedeu, aleluia, mas encarou o desafio, foi desafiado, encarou o desafio e chegou até o fim. Irmãos, o rei aqueceu a fornalha 7 vezes mais. Os homens que foram lançar aqueles 3 homens foram fulminados. Mas é interessante, irmão, que Deus dá uma visão para o rei. Tem muitos crentes hoje que perderam a visão, não tem mais visão. Mas olha o rei, ele teve uma visão linda, uma visão maravilhosa. Ele ficou tão impactado que disse, não foram 3 que nós lançamos lá? Foi, mas eu estou tendo uma visão linda. Nós perdemos a visão do 4º homem, perdemos às vezes. Irmão, a luta está tão grande que a gente só consegue ver os 3 sofrendo, a gente só consegue ver os 3 padecendo, a gente só consegue ver os 3 passando por luta, por provas. Mas assim, eu estou vendo 4, e sabe de uma coisa? Eles estão andando, eles não estão amarrados, eles estão andando, eles estão o que? Passeando, e olha, nada aconteceu com eles, nada. Eles estão como se estivesse dentro de um quarto com um ar-condicionado tranquilo. É assim que Deus faz, é assim que Deus vai fazer na tua vida, irmão. Eu quero profetizar agora na autoridade do nome de Jesus. Levante a tua mão assim, levante a tua mão assim. Eu quero profetizar, irmão, naquela fornalha que você está enfrentando hoje. Jesus vai mandar um ar-condicionado lá, Ele vai entrar lá, e você vai começar a passear de um lado para o outro, e o inimigo vai ter uma visão tremenda. O inimigo, o que está acontecendo com essa irmã? É agora que eu achei que ela ia cair, ia se perder e não ia dar mais em nada. É agora que eu achei que eu ia acabar com o ministério dessa irmã, o ministério desse irmão, mas não, o 4º homem entra lá agora, o 4º homem está lá agora, é o 4º homem que está refrigerando a tua alma, a tua vida, está te dando a vitória que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus, que o 4º homem vai entrar lá com você, a presença do Senhor vai estar lá com você, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo vai entrar lá com você, e você vai poder sair. E agora, eu estou olhando para o relógio, meu relógio aqui era aqui do lado, aqui, eu não enxergo aquele relógio de jeito nenhum, nem com binóculo. Já passou. Deixa eu ler para você só o decreto de Deus. Eu disse para você que o decreto do homem falha. Diga comigo, o decreto do homem falha, mas o decreto de Deus não. Aleluia. Porém, por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, toda nação, toda língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Versículo 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. O palco da aflição desses jovens foi o mesmo palco da vitória. Aonde? Na província de Babilônia. O rei fez prosperar. Tem um decreto de Deus para a tua vida hoje. Você foi chamado e foi escolhido para ser próspero. Não importa se você vai ser rico ou não. Aí a preocupação não é isso. É para ser próspero. É para você prosperar.
E eu quero te convidar a estar em pé um momentinho, porque eu não sei se aí está quente, irmão, mas aqui está quente. E eu quero profetizar, eu quero orar sobre a tua vida. Irmão, eu não estou preocupado muito com o que vai acontecer, por causa da preocupação que a gente tem do que vai acontecer, que às vezes deixa de acontecer. Mas eu quero dizer para você, aleluia, eu quero dizer para você que o decreto do homem vai cair por terra hoje sobre a tua vida. Tem muita gente que está preso a um decreto. Você não vai conseguir. O patrão chega e diz: você nunca mais vai encontrar um emprego assim, ó. Deus vai te dar um melhor. O professor olha e diz: você não vai conseguir ser ninguém na vida. Você vai ser grande. Eu quero dizer para você que Deus vai te fazer prosperar, irmãos. Sabe por quê? Se eu não cresço,